E aí, pessoal, bom dia você que está, iniciando aí o seu domingo, né? Bom dia você que está aí de alguma forma é, olhando aí o céu aí fora, né? Esse azul bonito aqui, pelo menos aqui em Campinas, interior de São Paulo, tá lindo o dia, né? Já fomos pegar um solzinho assim, tá frio, né? Mas a gente vai pro sol que nem lagarto. Pega toda a família, os cachorrinhos, vai tudo pro sol para poder pegar um pouquinho do calor do dia, né? E eu quero agradecer a Deus pelo dia de hoje, pela presença dele nas nossas vidas, pela presença dele diante da nossa família. É uma honra podermos estar de alguma forma servindo ao Senhor. Não me sinto apto, nem um pouco, para poder fazer aquilo que eu estou fazendo agora. Tudo é pela graça mesmo, eu sei que é de graça aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Então, de alguma forma, quando Ele queima no meu coração para poder passar uma mensagem para você, eu tento fazer, né? Eu tento fazer. Eu peço que Ele me ajude nessa tarefa. Não é questão de dar aula, nem é questão de, a princípio, falar alguma coisa que eu esteja profundamente informado a respeito para poder conseguir te passar tudo aquilo sobre aquele determinado assunto. A questão é que quando a gente está, a princípio, servindo ao Senhor, Ele é a fonte de tudo aquilo que deve sair da nossa boca. É Ele, vem tudo dele. Então, eu quero tentar passar para você aquilo que Deus tem queimado no meu coração, e é a mensagem simples, mas ela é muito importante, e é a mensagem que diz assim: tem certas coisas, filho, que você não se deve permitir terceirizar. E quando Deus falou isso para mim, é claro, a gente já tem uma ideia mais ou menos do que seria terceirizar, não sei se você tem, mas ela é uma ideia muito comum nos tempos de hoje, né? Terceirizar está muito relacionado com a nossa correria, com o nosso dia a dia, com coisas que a gente precisa, de repente, achar pessoas que possam fazer melhor que nós e, de alguma forma, encontrar essas pessoas e colocá-las para fazer para nós, e com isso nós ganharmos mais tempo para fazer outras coisas. Então a terceirização está uma coisa muito simples na cabeça do ser humano no dia de hoje, para que ele possa produzir mais. E Deus estava me falando a respeito disso, estava falando, tem certas coisas que não podem ser terceirizadas, e eu queria te falar isso hoje. Eu queria falar uma coisa para você, tem certas coisas que não podem ser terceirizadas. Eu quero colocar essa oração diante do Senhor, eu quero pedir humildemente que o Senhor venha nos proteger, nos guardar, todos aqueles que vão ouvir essa palavra possam guardá-la, que seja um solo fértil e profundo, onde o Senhor possa fazer gerar sementes, bons galhos e frutos. Eu quero pedir que o Senhor venha me proteger, proteja a minha casa, a minha família, assim que eu quero pedir que o Senhor proteja a casa e a família das pessoas que estão ouvindo essa palavra. E no nome do Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então eu quero falar para você, querido, terceirizar. Terceirizar tem a ver com o quê? Bom dia, dona Rosa, paz, tudo bom, querida? Deus abençoe. Terceirizar tem a ver com você, então, achar alguém para poder fazer aquilo que você, a princípio, considera que é possível alguém fazer. Ou terceirizar seria alguma coisa para você ganhar tempo. Então nós usamos muita terceirização nos serviços, usamos muita terceirização em coisas que a gente precisa, de repente, tomar a rédea para fazer, mas a gente passa para uma outra pessoa. Usamos muita terceirização com os filhos, usamos muita terceirização. E eu estava falando com Deus a respeito disso, e Deus me falava, tem algumas coisas que eu não fiz para vocês terceirizarem. Aí Deus falava claramente, cuidado dos filhos. Como assim? Como assim? Falando eu com Deus, né? Como assim não é para terceirizar? Porque quando nós levamos nossos filhos na igreja, por exemplo, a gente acha que de alguma forma é a igreja que vai conduzir o relacionamento deles com o Senhor, Pai. Muitas vezes a gente acha que a princípio, por estarem envolvidos no ambiente onde o Senhor deve estar, provavelmente eles vão receber de Ti e ali é que eles vão crescer na Tua presença. E Deus falava, não é isso. Não é isso que está na minha palavra, não é isso que eu pedi que vocês fizessem, não é isso que eu aconselhei. E aí foi perguntar para Deus, né? Por que a criação dos nossos filhos
nós não devemos confiar à igreja, mas sim a nós próprios. Eu fui perguntar para Deus, porque Ele falou, preciso que você caminhe com eles. É necessário que você caminhe com eles para que eles possam ter o bom exemplo dos pais. É necessário que você esteja junto. Aí eu fui buscar na palavra. E aí Deus me dá a palavra. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Porque tem certos assuntos que nós não devemos terceirizar. Inclusive a criação dos nossos filhos. É claro que parece tão óbvio, né? Mas na prática é diferente da teoria. Na prática a gente acredita mesmo que tem certas pessoas que vão fazer como você faria. Mas veja o que diz a palavra de Deus. Eu fiz questão de anotar aqui para que eu não me esquecesse. Né? Então, justamente a respeito dessa palavra que eu quero trazer aqui a você hoje. Está lá em Deuteronômio 6, 5, 7. É primeiramente o mandamento do Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Eu tenho ouvido várias vezes esse versículo, como se Deus falasse no meu coração. De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Converse sobre elas quando estiver andando pelo caminho. Converse sobre elas quando se deitar. Converse sobre elas quando se levantar. Meu Deus! Oh! Caramba, como sou falho! Cara, eu ouço aqui, Deus do céu, como somos falhos, como eu sou falho. Estou falando de mim agora, irmão. Como eu sou falho. Sinceramente, eu acreditava que ao estar efetivamente, né, num ambiente que onde outras pessoas estivessem buscando a Deus, alguém pudesse fazer isso. Mas ninguém é para fazer isso. Ninguém deve fazer isso pelo seu filho, pela sua filha. A palavra de Deus diz que ame você ao Senhor, de todo o seu coração, de todas as suas forças, com todo o seu entendimento, corpo, alma e espírito, dedicados a conhecer mais a Ele. Amar, como você pode amar alguém que você não conhece? Como você pode amar alguém com quem você não anda junto? Como você pode amar alguém que não está ao seu lado? Existe uma grande briga espiritual aqui para eu poder falar isso aqui para você, querido, mas eu quero dizer que eu me mantenho na posição, porque quem me fortalece é aquele que está lá no alto, mas aqui do lado e aqui dentro. Ó Senhor, se o Senhor nos pede para nós amarmos o Senhor de todo o coração, todo o entendimento, toda a alma, todo o entendimento, aí depois o Senhor fala, ensine-as. Não é para o outro ensinar, irmão. Não é para alguém, não é para terceirizar, não é para alguém ensinar aos seus filhos. Você tem filhos? Saiba que isso aqui vai ser cobrado de você. Você tem filhos? Saiba que isso aqui vai ser cobrado de você. Você tem ensinado seus filhos? Você tem ensinado seus filhos? Eu estou pedindo para você fazer uma reflexão, breve que seja. Ensine-os o que eu os ordeno. Coloque essas palavras no seu coração e eu os ordeno hoje. Ensine-os com persistência. Como você pode ter persistência se a princípio você não os vê? Como você pode ter persistência se a princípio você está tão ocupado com outras coisas que você não persiste naquilo que é o mais importante? Deus fala, ame a mim sobre todas as coisas, com toda a sua força. Ensine isso para os seus filhos, com toda a sua força. Valente, querida, Deus está dando um conselho para nós aqui maravilhoso e abençoado. Ainda há tempo. Tem seus filhos vivos? Você está bem? Corre lá. Ainda há tempo de resgatar, ainda há tempo de... Sabe? Se os seus filhos hoje estão cheios de mundo, traz a presença de Deus para o seu lar. Se você está competindo com internet, com celular, com Facebook, com Instagram, com sei lá o que tem tanta coisa hoje para eles verem, quero dizer uma coisa para vocês. Traz a presença de Deus ali. Coloca uma música de Deus, começa a conversar com eles a respeito da presença do Senhor. Eu quero ver se Deus não vai ficar feliz de você colocar a presença dele na tua casa, entre os teus, e se ele não vai se manifestar claramente nos seus filhos. Deus quer ser ponto de contato sobre a tua vida e sobre os seus filhos, querido. Quero dizer uma coisa para você, ó.
ensine-os com persistência, o que diz a palavra. Converse sobre essas palavras quando estiver sentado em casa. Você já parou para ficar sentado com seus filhos? Faz isso hoje, nesse dia. Sente em casa, almoce com seus filhos. Queridos, eu já estive, na frente de um ministério. E eu sei como é difícil a gente ter um tempo para parar para ficar na frente dos nossos filhos. A gente está na frente dos filhos espirituais. Mas a gente não entende que a gente tem uma grande responsabilidade com os filhos naturais. E ela precisa e nos vai ser cobrada. Não adianta ficar só fazendo e não parando para sentar e ensinar. Eu tive uma oportunidade, Deus me deu uma oportunidade, de parar para ensinar meus filhos. Eu não posso perder essa oportunidade, porque ela está presa na palavra aqui. Deus fala para mim, quando eu me sentar, aproveite esse momento para ensiná-los persistente. Ser persistente, querido, é bater a porta todos os dias. Ser persistente é falar deste amor todos os dias. Até que um dia esse amor não vai ser mais necessário que você fale, porque ele brota, ele jorra. A palavra de Deus diz que aqueles que são cheios dele são como rios de águas cristalinas. Brota amor dentro de você. Oh, glória a Deus por isso. Que venha brotar amor de dentro dos seus filhos. Seja filho físico, seja filho que você cuida, seja pessoas que a princípio estão debaixo de você, mas Deus fala assim para você, converse sobre essas coisas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho. Uau! Caramba, para você andar pelo caminho, você está andando junto de alguém. Muitas vezes a gente fica tão cheio de atribulações, tão cheio de problemas, tão cheio de necessidades, tão cheio de coisa, que a gente não percebe que a gente não está andando pelo caminho. A gente está até atropelado. São tantas atividades, são tantas situações, são tantas perturbações no meio do caminho que a gente não percebe o que é mais importante. Aqueles que estão andando conosco no caminho. Sabe, queridos, hoje em dia a gente quer terceirizar tudo, A gente terceiriza a comida, então a gente vai lá, compra o iFood, não sei o que lá. Tem tantas coisas para você terceirizar, Só que nada substitui aquela comida que é feita em casa, com muito amor, pelas pessoas que estão ali, não é verdade? Não é gostoso quando você pede para um filho, uma filha, de repente ir lá para a cozinha e a gente prepara juntos alguma coisa, dá risada quando a gente erra e fica feliz quando a gente acerta? Não tem um processo de amor nessa situação? Queridos, eu posso não ser a pessoa mais adequada para falar sobre isso, mas eu posso dizer para vocês que corta na minha carne que eu perdi alguns momentos especiais dos meus filhos no caminhar com eles, porque eu estava fazendo outra coisa. Talvez eu estivesse, como fala Salomão, correndo atrás do vento, correndo atrás de necessidades imediatas, quando na realidade o mais importante era falar com eles, andando pelo caminho. Andando pelo caminho. E só falamos com aqueles que nós amamos, andando pelo caminho, quando estamos olhando para eles e não deixando que outros venham cuidar. Veja, eu não estou falando que não tenham pessoas que seriam ótimas cuidadoras do seu filho, mas ninguém vai substituir você. Ninguém. Porque Deus falava no meu coração, tem coisas que não dá para terceirizar. Tem coisas que não dá para você colocar responsabilidade sobre outros. Eu vou cobrar de você. E a terceira coisa que ele fala aqui, além de andar pelo caminho, ele diz assim, converse sobre elas quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, converse quando você se deitar e quando você se levantar, ou seja, a todo tempo. A todo tempo é momento. Como que você vai ter esse tempo? Se esse tempo é um tempo precioso que você está dedicando a milhares de outras coisas, menos a você terceirizou esse tempo. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Essa é uma das responsabilidades que nós temos, que não pode ser terceirizada. Não são as igrejas que devem cuidar dos nossos filhos, nem levá-los até Jesus. É você, meu querido pai, é você, minha querida mãe, que tem essa responsabilidade. Está aqui na palavra, Deuteronômio 6, 5, 7. Ame ao teu Deus com todo o teu coração, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, mas também
Ensine-os persistentemente. Ensine-os, você ensina. Não é para o outro ensinar. Né? A palavra continua dizendo assim, ó, que nós devemos ensinar sendo modelos. Eu tive essa experiência recentemente com a minha filha, perdão. Ela falou assim, pai, mas como que eu vejo Deus? Olha para mim. Desculpa, você pode até falar, pô, que absurdo, Wilson. Você é cheio de defeito, cheio de problema. Tem que, né? Você tem que se limpar todo dia, aí, porque você está sujo, de alto a baixo, lado a lado, que nem pau de galinheiro. Verdade. Verdade, eu assumo isso. Mas aquele que me comissionou, aquele que me chamou, aquele que me fez, aquele que antes que eu estivesse na barriga da minha mãe, ele já, a princípio, ele já tinha sonhado comigo, o que eu deveria fazer. Ele, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, Ele. É Ele que faz. Ele entregou o próprio Filho a mim, para poder levar sobre o Filho, Jesus querido, as minhas chagas, os meus pecados. E hoje eu posso falar alguma coisa nesse sentido porque eu estou tentando imitá-lo. Eu estou tentando imitar. Porque quando nós queremos conhecer Deus, nós devemos conhecer Jesus. Porque Jesus veio para a terra para poder se tornar o Deus encarnado, para que nós pudéssemos conhecer a natureza divina, a natureza do nosso Deus, a natureza do amor mais profundo. E aí a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 11, 3, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Querido, você quer dar um exemplo? Então minha filha perguntou, mas pai, como é que eu vejo, como é que é Deus? Eu falei, a gente tem a Bíblia, tem Jesus, mas tenta olhar para mim. Caramba, para nós falarmos isso, a gente precisa estar fazendo aquilo que nós devemos não só falar, mas devemos viver, nós devemos imitar a Cristo, ou tentar imitar a Cristo. E como é que eu imito alguém? Conhecendo esse alguém, buscando conhecer esse alguém, buscando ter intimidade com ele. Quando Paulo fala isso para Coríntios, ele está falando assim, ó, vocês a princípio têm dificuldade de ver Jesus, têm dificuldade de ver a Deus, porque ele já não está aqui entre nós, mas olhem para mim, eu estou imitando ele. Muitas vezes nós precisamos ser... Quem é o filho que não imita o pai? Quem é a filha que não imita o pai e a mãe? Nossos filhos já têm esse DNA, eles querem ser nossos imitadores. Você vê lá, o pai é policial, o filho quer ser policial, o pai é militar, o filho quer ser militar, o pai é engenheiro, o filho quer ser engenheiro, o pai é advogado. Por quê? Porque já tem esse DNA neles. Já tem essa vontade neles. Meu querido, isso já vem, né? Não é de agora. Então, como que você pode ensinar seus filhos? Tem que ser modelo, não é verdade? E como você pode ser um modelo para os seus filhos? Andando junto. Como Deus fala na palavra, caminhe junto, é no levantar, é no se deitar, é no caminhar, é no dia a dia. Não dá para terceirizar, queridos. Não dá para terceirizar. A palavra de Deus diz assim, que os seus filhos devem obedecer a você. Talvez você seja até uma pessoa que seja bem obedecida, talvez ele já tenha entendido essa regra, né? Porque a palavra diz em Efésios 6:1, né? Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o nosso primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É um mandamento com promessa que nós temos. Muitas vezes nós cobramos isso dos nossos filhos, honra, respeito, obediência, né? Ouça o que eu estou te falando. Mas, querido, o mais importante mesmo, que é você parar e ensinar. Você tem uma tarefa nessa terra. Você tem que ensinar. Ensiná-los a amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o coração, com todas as forças. Se você já está vivendo essa promessa, se você já entendeu isso, que maravilha. Se você não entendeu, ouça. Sempre é tempo de conhecer mais profundamente aquele que veio aqui para te salvar. O único que é Senhor e Salvador é Jesus Cristo. E Ele te ama tanto, queridos. Tanto, 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 tanto. Outra coisa que nós devemos fazer com aqueles que estão debaixo de nós é ensiná-los que as coisas que eles vão fazer trazem consequências. A semeadura traz colheita. Muitas vezes nós precisamos... Eu tenho passado por momentos tão especiais para ensinar isso para meus filhos.
E às vezes é uma lição tão dura, né? Quando você toma escolhas ruins, caminhos tortuosos, que vão gerar colheitas ruins, mas é uma lição tão nobre, porque ela muda a nossa vida. Ela muda a nossa vida, ela causa impacto para a vida inteira. Olha o que fala a palavra em Provérbios 3:11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Filho, não despreze a disciplina do Senhor. Que a disciplina do Senhor sobre a vida do teu filho venha através de você. Você ser um instrumento de Deus para poder ajudar o seu filho, ajudar a sua filha. Mas para isso você tem que andar junto, tem que andar colado, tem que estar firme ali. Sabe, eu vejo muitas pessoas que estão caminhando com Jesus, mas estão deixando e terceirizando o cuidado dos filhos. Então eu vejo pastores, por exemplo, com as famílias destruídas e os filhos longe de Deus. Não foi isso que foi chamado para você. Você não deve levar pessoas a Jesus e perder os próprios filhos. Não foi para isso que Ele te comissionou. Não foi para isso que Ele te chamou. Querido, ainda há tempo. Peça para Deus a direção para levar seus filhos ao céu. Eles são tão importantes que provavelmente de todas as pessoas nessa terra que lhes serão cobrados o que você fez com os filhos que eu te dei, Deus vai cobrar somente dos seus filhos, porque eles foram dados a você e eles são muito importantes. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. O nosso Senhor vai nos disciplinar, não tem jeito, querido. Ele nos ama. Ele nos ama, então Ele vai nos disciplinar, não tem outra forma, não tem como. Não tem como. Deus, a princípio, trabalha através da disciplina. Deus, a princípio, trabalha através do amor, e o amor traz disciplina. Se você tiver um caminho tortuoso, Deus vai te endireitar, vai te ajudar, pelo menos, a mostrar o caminho real. Outra coisa também que Deus estava mostrando, né? Como que Deus se preocupa com você ensinar para os seus filhos. Você ensinar, não é delegar ensinamentos. É você ensinar. Veja, nós delegamos o ensinamento de matemática, português, inglês, e a gente está no meio de uma pandemia, a gente delega para as escolas, dizendo, vocês são mais capacitados e profissionais. Mas hoje em dia, no meio da pandemia, nós voltamos lá atrás no nosso processo, e muitas vezes eu me sentei com meus filhos para começar a ensinar para eles de novo. Português, matemática. E aí eu comecei a perceber, nossa, como é importante a presença em amor. Como é importante eu poder estar aqui junto deles. Como está sendo nobre e maravilhoso poder estar ao lado deles nesse momento. E aí eles falam, poxa pai, não tem professor melhor que você. Todos os professores que eu tive, o melhor professor que eu tive é de você. Não é em qualquer matéria não, mas matemática eu gosto muito. Então eles falam isso para mim, eu falo assim, puxa vida, eu até tinha esquecido que eu gostava tanto de matemática. E aí, eles falam desse forma e você vê assim, mas não é isso. É porque nós fazemos com amor profundo. Não estou falando que os professores não façam com amor, não é isso. Ninguém consegue terceirizar a educação dos seus filhos. A ninguém devemos terceirizar a educação. É claro, é necessário por um processo, mas sempre vai ter a necessidade do amor. A ninguém é possível terceirizar o cuidado dos seus filhos quanto a conhecer a Deus. Isso eu acho mais importante dessa palavra, você ter um entendimento claro. Só nós, só você, só um pai, só uma mãe dedicados podem, a princípio, levar realmente eles a conhecerem Jesus. Como isso? Por causa da palavra. Veja o que está escrito aqui, ó. Meus irmãos, Tiago 3,12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira pode produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Então ele fala, ensine. Pode sair de uma fonte de água doce, água ruim? Pode sair de uma fonte de água ruim, água doce? Quem é a fonte? Quando você está cheio de Deus, você é a fonte. Você é a fonte que ensina os seus filhos. Outro dia eu ouvi do meu filho, e ele falou assim para mim, nossa pai, eu sei que eu tenho muitas dúvidas em Cristo, mas eu sei que eu tenho um bom professor. Eu novamente ouvi aquilo e falei assim, pá, eu estava terceirizando, mas o Senhor me deu a oportunidade novamente. Obrigado, pai. Existe um ministério que é muito maior do que você possa imaginar.
muito maior que o ministério pastoral, muito maior que o ministério de ganhar pessoas para Jesus, é ganhar nossos próprios filhos. Esses são pedras preciosas do Senhor, que Ele não abre mão. E Ele me pediu para passar essa mensagem para você. Não terciarize. Não terciarize a presença de Deus sobre a vida dos seus filhos. Não terciarize o ensino mais importante que tem na Bíblia. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, para que terceiros ensinem ao seu filho, à sua filha. Amém, queridos? Eu queria deixar essa mensagem de uma forma assim especial. Peço perdão se de alguma forma, tomei um pouco do teu tempo. De repente você está aí no culto. Eu quero não atrapalhar nenhum tipo de atividade sua cristã, sua presença na igreja, mas pelo contrário, o momento que você puder ouvir essa palavra, e se ela for importante para você, e se você acha que ela é importante para outras pessoas, compartilhe ela, Deixa o pão andar sobre as águas até chegar às pessoas que precisam ouvir. Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe esse domingo especial, que seja um domingo precioso na presença do Senhor. Tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.